Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição com uma dica importante para o consumidor. Olha só, a ANEEL afirmou que a conta de luz pode ficar mais barata com a adoção da bandeira verde até 2024. As chuvas e o nível alto dos reservatórios são os principais motivos apontados. A bandeira verde na conta de energia isenta consumidores de cobrança de taxa extra. Além desse ano de 2023, essa isenção pode se estender ao longo de 2024 também. Segundo a ANEEL, o cenário de chuvas foi favorável, elevou o nível dos reservatórios das hidrelétricas, principal fonte de geração de eletricidade do país. Outro fator que colaborou com o resultado foi a ampliação da oferta de energia nesse ano, especialmente renovável, como fator para a manutenção da bandeira verde. O operador nacional do sistema elétrico também revelou que todas as condições atuais apontam para que não haja cobrança adicional na conta de energia dos brasileiros neste ano. A previsão é de que os reservatórios das hidrelétricas cheguem ao final do período úmido, em abril, nos melhores níveis de armazenamento desde 2007. No Sudeste e Centro-Oeste, onde estão as hidrelétricas com os maiores lagos, a capacidade dos reservatórios deve bater 85% no fim de março. As estimativas para o período seco também são positivas, com possibilidade do estoque da água das represas atingir em agosto o melhor patamar em 16 anos. E eu falo de saúde agora. Os diabéticos do Brasil correm o risco de ficar sem insulina para o tratamento a partir de maio. Para evitar a falta da substância, o Ministério da Saúde deve fazer uma compra emergencial. O Tribunal de Contas da União alertou que os estoques de insulina do Ministério da Saúde nos estados poderia chegar somente até abril. O risco de desabastecimento aconteceu por falta de propostas nos pregões abertos em agosto do ano passado e em janeiro deste ano. O Ministério da Saúde disse ao TCU que, diante do insucesso das licitações realizadas, optou por realizar a compra direta e emergencial do produto, para impedir o desabastecimento. O chamamento público consta do Diário Oficial do último dia 8 de março. O Ministério da Saúde deve comprar 1.300.000 tubetes de insulina de 3 ml para atender o Sistema Único de Saúde por cerca de 180 dias. Outra medida adotada pela pasta foi a solicitação de cotação preliminar junto à Organização Pan-Americana da Saúde em fevereiro deste ano, acerca da possibilidade de fornecimento do produto, com a primeira parte entregue em 30 de março e a segunda para 30 de setembro. Segundo o TCU, a pasta se comprometeu a informar os estados, municípios e associações sobre a situação em andamento e também deve analisar o prévio acordo para que as insulinas venham a ser adquiridas pelos estados e pelo Distrito Federal. No último dia 20, o Ministério da Saúde descartou quase 1.000 canetas de insulina de ação rápida, avaliadas em quase 15 milhões de reais. Os produtos perderam a validade de setembro de 2020 a junho de 2021. Os lotes eram parte de uma compra de 4 milhões de tubetes feitas em 2018. Associações médicas de pacientes informaram que chegaram a alertar o Ministério antes do fim da validade, mas que havia excesso de burocracia para ter acesso ao produto. Olha, e a nova regra fiscal apresentada ontem pela equipe econômica do governo agora deve seguir para tramitação no Congresso Nacional. As mudanças devem ser analisadas nas comissões e plenários das duas casas para votação. A ala econômica do governo federal, encabeçada pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento, apresentou e explicou a nova regra fiscal que pretende controlar os gastos das contas públicas. Os gastos do governo não podem ter crescimento acima de 70% do crescimento da receita. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no geral, parlamentares e economistas analisaram os principais pontos do marco e avaliaram positivamente a proposta. Mas, na prática, o sucesso do pacote de medidas depende das receitas. O ministro Fernando Haddad já reforçou que a medida depende da arrecadação pela carga tributária, trazendo alterações para quem está fora do sistema. O texto deve ser apresentado ao Congresso Nacional via projeto de lei complementar até o próximo dia 15 de abril, que é o prazo limite para o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
que estabelece as metas e prioridades do orçamento do ano que vem. Mas Haddad afirmou que a proposta deve ser enviada ao Congresso pelo presidente Lula já na próxima semana. No Legislativo, o texto pode ter alguma alteração. O projeto inicia sua tramitação na Câmara dos Deputados, passando pelas comissões da Casa e, na sequência, vai para o plenário, com votação em 2 turnos. Em seguida, vai às comissões do Senado e depois ao plenário, com votação em turno único. O quórum para aprovação de projeto de lei complementar é maioria absoluta das 2 casas do Congresso, sendo 41 senadores e 257 deputados. Se aprovado pelos parlamentares, o texto parte para a sanção presidencial. E eu trago agora as notícias internacionais. O ex-presidente Donald Trump foi indiciado por um grande júri da cidade de Nova York nesta quinta-feira por envolvimento em um caso de suborno durante o período de campanha de 2016. Com a acusação, Trump vai se tornar o primeiro presidente ou ex-presidente dos Estados Unidos indiciado pela Justiça. O Ministério Público de Nova York já entrou em contato com os advogados de Donald Trump para que o ex-presidente se entregue. Trump deve ser indiciado oficialmente na próxima terça-feira pela Suprema Corte Estadual de Manhattan. Isso não significa que o magnata é culpado, mas indica que uma investigação reuniu evidências suficientes para levá-lo a julgamento. O ex-presidente é acusado de participar de um caso de suborno e falsificação de registros durante o período de campanha em 2016. A imprensa americana cita que Trump enfrenta ainda mais de 30 acusações relacionadas à fraude comercial. Após a confirmação de acusação, Trump publicou uma declaração afirmando que se tornou vítima de uma perseguição. Ele diz que essa é uma forma de interferência no processo eleitoral do país, já que ele é um dos pré-candidatos para a nomeação do Partido Republicano para presidente nas eleições de 2024. E agora a gente vai falar do desemprego no Brasil. Desemprego que subiu no trimestre encerrado em fevereiro. Mas, segundo o IBGE, essa alta foi menor do que a registrada no mesmo período do ano passado. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,6% no trimestre entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE, informou que esse foi o menor resultado para o trimestre dezembro, janeiro e fevereiro desde 2015. No mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 11,2%. Com isso, o número absoluto de desocupados teve alta de 5,5%, chegando a 9.200.000 pessoas. São 483 mil pessoas a mais desocupadas, quando comparada ao trimestre anterior. Mas houve recuo de 23,2%, ou 2.800.000 trabalhadores, em relação a 2022. A taxa de informalidade da população ocupada permaneceu estável. A população desalentada, que desistiu de procurar emprego, permaneceu em 4 milhões de pessoas no trimestre, o que representa uma queda de 16%, ou menos 754 mil pessoas na comparação anual. Já o total de pessoas ocupadas passou de 98 milhões de brasileiros. Na comparação anual, houve crescimento de 3%. O rendimento médio real ficou em R$ 2.853 no trimestre encerrado em fevereiro, o que mostra a estabilidade em relação ao trimestre encerrado em novembro. Segundo o IBGE, o mercado de trabalho parece estar voltando à normalidade. Isso se deve ao impulso da recuperação depois da pandemia. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!